Na sessão de apresentação do relatório final da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério e o presidente da comissão, senador Omar Aziz, envolveram-se em um bate-boca em torno das dificuldades enfrentadas pelos senadores não alinhados com o famoso G7, o comando da CPI. O senador Marcos Rogério, que apresentou um voto à parte, questionou o tempo que lhe foi concedido para a apresentação de seu voto e depois apresentou uma questão de ordem apontando que a CPI não tem poderes para investigar o presidente da República e muito menos indiciá-lo, como fez o relator Renan Calheiros. Ao negar a questão de ordem do senador Marcos Rogério, o senador Omar Aziz afirmou que o objetivo da CPI era acusar o presidente. Ao concluir, disse: "Eu o ouvi. A sua questão de ordem está indeferida. O presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles." O senador Marcos Rogério ironizou: "É o método tratoraço." E Omar Aziz respondeu: "Tem a maioria aqui e aí você aprova o que você quiser. Se não tem, fique quieto." O bate-boca entre os senadores é bastante ilustrativo de como funcionou a CPI, deixando de lado indícios de corrupção para desgastar o presidente Jair Bolsonaro e perseguir seus apoiadores. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A questão de ordem dele, senador Marco Rogério, cabe principalmente ao Parlamento a fiscalização dos atos do Poder Executivo, em especial do chefe do Poder Executivo. Trata-se de poder-dever, ligado umbilicalmente ao princípio republicano e ao fundamento constitucional de independência e harmonia entre os poderes. O entendimento majoritário é no sentido que a CPI não poderia convocar o presidente da República para prestar depoimento, tendo em vista em especial o dispositivo do artigo 58, parágrafo 2º, terceiro da Constituição. Contudo, isso não significa que as condutas do presidente não possam ser depuradas pela CPI, como foi depurada. E ao final dos trabalhos, a investigação resulte em seu indiciamento. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Para além disso, é incumbência do Senado Federal julgar eventual cometimento de crime de responsabilidade
por parte do chefe do Executivo, de modo que seria um contrassenso que esse mesmo Senado não pudesse investigar a conduta do presidente no âmbito das CPIs. Embora o presidente não tenha prestado depoimento ao colegiado, as imputações que lhe são feitas resultam do vasto arcabouço de documentos recebidos pela comissão, dos depoimentos colhidos, bem como do acervo de declarações públicas, gravações e postagens em redes sociais colhidas ao longo desses meses. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro sua questão de ordem. Infelizmente, ela está indeferida e o presidente vai ser investigado sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. E essa CPI, ela foi feita principalmente para analisar a omissão, principalmente do chefe do Poder Executivo do nosso país. A vergonha que o país passa diante das suas declarações e dos seus posicionamentos. A roubalheira dos estados... Vossa Excelência, daqui a pouco eu vou lhe responder. Pergunte para a senadora Soraya se ela não fez o dever de casa. Aí a separação de poderes está correta. Tá? Então, veja bem. Senhor presidente, não vale estabelecer a ordem dos trabalhos, senhor presidente. Eu lhe ouvi, a sua questão de ordem está indeferida, o presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles. Prossiga, presidente. Prossiga. É o método tratorado. Problema seu. Tem a maioria aqui, aí você aprova o que você quiser. Não tem, fique quieto agora. Tá bom. Senador, Vossa Excelência já falou. Tá bom. Questão de ordem. Senadora Soraya, dê uma aula para os caras que falam dos estados, por favor. Presidente Omar. Vossa Excelência deve ser o professor da escolinha do professor Raimundo, né? Deve ser. Vai mandar senador dar aula em senador aqui, Omar? Questão de ordem. Outra questão de ordem, por favor. Não apresentei questão de ordem. O senhor fez ainda agora. Não estava apresentando questão de ordem. Estava apenas manifestando em relação à decisão. Posso? Questão de ordem que apresento, senhor presidente, na forma do disposto nos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal e com base no que estabelecem os seus artigos 148 e 151, em combinação com os artigos 2º, 5º, incisos 37, 54, 50, caput, enfim, da Constituição Federal. A questão de ordem, senhor presidente, é para que seja declarada a impossibilidade de o relatório final desta comissão parlamentar de inquérito concluir sobre cometimento em tese... Senador, só um minutinho. Eu não estou conseguindo ouvi-lo, porque é muito burburinho. Eu peço aos senhores que essa é uma questão séria que está tratando aqui. Aí depois as pessoas não... A gente toma decisões. Eu peço que todo mundo preste atenção nessa questão de ordem do senador Marco Rogério, por favor. Agradeço, Vossa Excelência. Peço que reponha meu tempo. A questão de ordem é para que seja declarada a impossibilidade de o relatório final desta comissão concluir sobre cometimento em tese de ilícito penal, em ofício ou propter officium pelo presidente da República e que seja declarada a impossibilidade de propor o seu indiciamento. É sabido que o presidente da República exerce um conjunto muito diversificado de funções, quais sejam a de chefe de Estado, a de chefe de governo, a de chefe da administração pública e também a de agente político. Nesse sentido, decidiu o Constituinte originário atribuir ao chefe do Poder Executivo Federal um conjunto de prerrogativas de índole processual, a fim de assegurar o livre exercício do mandato a ele conferido pela porção majoritária do povo brasileiro, consubstanciadas, principalmente no artigo 86 da Constituição Federal. Quais sejam o julgamento nos crimes comuns perante o Supremo Tribunal Federal, a necessidade de autorização da acusação pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, a imunidade à prisão nas infrações comuns até a prolação de sentença penal condenatória e, por fim, mas não menos importante, a imunidade quanto à responsabilização por atos estranhos ao exercício de suas funções. Assim, nota-se que, por conta do exercício do cargo, a situação do presidente da República é sui generis,
sendo diversa da situação de qualquer outra autoridade constituída. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em decisão dirigida a esta CPI, assentou nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 848, conforme consta da ementa da decisão monocrática da ilustre relatora ministra Rosa Weber, referendada por unanimidade pelo Pleno do STF no dia 28 de junho passado, que o chefe do Poder Executivo da União é titular de prerrogativas institucionais assecuratórias de sua autonomia e independência perante os demais poderes. Além da imunidade formal, prevista no 86, parágrafo 3º da Constituição, e da irresponsabilidade penal temporária, conforme o parágrafo 4º do mesmo artigo 86, a Constituição Federal isenta-o da obrigatoriedade de depor ou prestar esclarecimentos perante as casas legislativas da União e suas comissões, como emerge da dicção dos artigos 50 caput e parágrafo 2º e artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal. Ora, em face dos princípios do juiz natural, do devido processo legal, da reserva de jurisdição e também da separação de poderes, em combinação com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, se este colegiado não tem competência sequer para ouvir o presidente da República e investigá-lo pela prática de eventual infração penal, obviamente não pode indiciá-lo, ou seja, não pode imputar a ele a prática de infração. Logo, afrontar tal entendimento implica a nulidade absoluta de todo e qualquer ato processual praticado por este colegiado com o objetivo de imputar responsabilidade penal e indiciar o presidente da República. Nesse sentido, a questão que coloco a Vossa Excelência é no sentido de que declare desde já a impossibilidade de qualquer conclusão no relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre cometimento em tese de ilícito penal em ofício ou propter officium pelo chefe do Executivo Federal e a impossibilidade desta CPI propor o indiciamento do presidente da República. Para contraditar, é a questão de ordem. Eu vou responder.